Do Senhor Jesus. Meu nome é Kathleen e hoje quero trazer uma palavra aos irmãos que se encontra em Gálatas 6, a partir do verso 1, que tem como título Solidariedade Cristã. E a partir do verso 1 diz assim: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Essa palavra está falando sobre mansidão, sobre andarmos em mansidão, sobre nós olharmos para nós e estarmos vigilantes para que também não sejamos tentados, como nossos irmãos muitas das vezes possam estar sendo tentados. Nós também passamos por tentações, assim como os nossos irmãos também passamos por perseguições, mas em todo tempo devemos estar orando por nós e um pelos outros. A palavra de Deus diz assim, que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a si mesmo. Assim como nós amamos a nós devemos amar o nosso próximo. Aquilo que nós gostaríamos que alguém fizesse por nós devemos fazer ao nosso próximo. Se nós vemos alguém aflito, alguém necessitado, precisando de ajuda, nós devemos prontamente, com um olhar de misericórdia, prontos para liberar perdão, andando na justiça de Deus, em obediência, santidade, dependência dele, em fidelidade a Deus. Devemos ter um coração bom, quebrantado, renunciar àquilo a qual não agrada a Deus, como por exemplo o nosso orgulho, despir-se do nosso orgulho, para que assim não vivemos mais nós, mas Cristo quem vive em nós. Todavia, então não é mais o meu querer, não é mais a nossa vontade, mas a vontade do Pai. E essa palavra vai falar sobre nós andarmos em mansidão e estarmos vigilantes. Nós, como filhos de Deus e servos do Senhor Jesus Cristo, nós devemos andar em mansidão, devemos ver a Jesus Cristo. Ele veio à terra e ele foi manso. A palavra do Senhor vai falar: bem-aventurado os mansos, bem-aventurado aqueles que são mansos e pacificadores. E é assim que nós devemos ser, mansos e calmos. Jesus Cristo, ele foi assim, e nós devemos seguir o exemplo dele. E a palavra do Senhor, a qual nós lemos no verso 2, diz: levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levar a cargas um dos outros. Eu entendo nessa palavra que é como se nós estivéssemos tomando a dor do outro. Aquilo que o irmão está passando, nós devemos nos colocar no lugar do irmão e ajudar ao irmão com aquilo que nós conseguimos, porque é pecado se nós podemos ajudar alguém e não ajudamos. Isso é pecado e não agrada ao nosso Senhor Deus, não agrada ao Senhor Jesus. E nós, como filhos deles, devemos estar prontamente ali para ajudar aos nossos irmãos. Assim, os nossos irmãos também estarão prontamente a nós para nos ajudarmos em momentos de perseguição, em momentos de aflições, em momentos que nós estaremos necessitados e carentes talvez de uma oração. Porque até Paulo, em Efésios 6, ele vai falar: orem por mim, porque ele fala: orai em todo tempo, em súplica no Espírito, por todos os santos, e orai por mim também. Ele fala para que nós venhamos orar pelos nossos irmãos, e ele falando para Paulo, pedindo oração para os irmãos dele. Isso nos faz lembrar e entender que nós também somos carentes de oração. Nós não devemos nos orgulhar achando que não precisamos de ajuda de alguém ou da oração de alguém, mas nós devemos entender que somos sim carentes da ajuda de alguém e da oração de algum irmão nosso, e que nós possamos estar prontamente dispostos e em mansidão, orando em todo tempo, e suplica no Espírito, está em intercessão no Espírito Santo de Deus a todo momento. A palavra diz: estai firmes, orando em fervente oração e vigiando a todo momento. Essa é a palavra que eu venho trazer para os irmãos, que nós possamos estar vigilantes, andando em mansidão, que nós devemos nos despir do nosso orgulho e ajudar o nosso próximo, e entendermos que também somos carentes de ajuda em momentos difíceis de aflições. E essa é a palavra que eu deixo para os irmãos. Que Deus abençoe a todos e tenham um ótimo dia abençoado, em nome de Jesus. Amém.